Oi pessoal, começando o PTK e Pipoca aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar aqui de A Era de Ouro. O filme é estrelado pelo Jeremy Jordan e dirigido pelo Tim Scott Bogart. Né, a história aí do Neil Bogart, né, que é pai do Timothy, que é o diretor aqui, né, que foi aí o presidente da Casablanca Records, uma das maiores gravadoras aí do cenário musical americano ali nos anos 70, que fez história e vai contar aqui um pouco sobre a história deste produtor, deste empresário aí, né, através das mãos da direção do filho dele. Antes, contudo, vou pedir para você já deixando o seu like aqui no vídeo, também se inscrever no canal se você não for inscrito e ative também aí as notificações. Aproveita também e me segue nas redes sociais porque por lá sempre tem conteúdo relacionado a filmes e séries e você com certeza vai gostar de estar ligado. Roda a vinheta rapidinho enquanto você vai fazendo tudo isso e volto já já para falar de A Era de Ouro. Bem, esse filme está aí sendo pensado desde 2011. Existe uma vontade de se contar essa história. O Justin Timberlake já tinha sido pensado aí para fazer o Neil Bogart, né? O Spike Lee também já entrou em conversas para dirigir, mas tivemos aí a direção do Timothy, né, que como eu falei na introdução é filho do Neil, né, o Neil que morreu em 1982, vítima de câncer aos 39 anos. O filme conta aí um pouco de como ele tentava vencer com a Casablanca Records, que era a sua empresa desde a infância ali humilde no Brooklyn até ir para Los Angeles aí tentar vencer no cenário musical, trazendo nomes como os Isley Brothers, Donna Summer, a banda Kiss e muitos outros aí. E a gente tem um filme aí para falar um pouco dessa era de ouro aí, da era disco dos anos 70. Eu acho que o Jeremy Jordan ele traz um carisma, um certo molejo, digamos assim, para dentro desse personagem. Ele é um ótimo cantor, assim como ele também é um bom ator. Mas ele aqui consegue trazer um molejo, uma coisa mais próxima do que talvez seria o Neil Bogart. A gente vê no final do filme ali algumas cenas de entrevistas e vê que essa composição do Jeremy ela é bem parelha ali. Eu não vou dizer perfeita, mas ela é bem próxima do que, né, seria o Neil Bogart ali na época. Eu acho que o filme ele consegue traduzir de forma bem interessante assim uma vibe da época, etc. Só que eu acho que ele não tem tanta dramaticidade quanto eu esperaria. Porque assim, você vai ver esse tipo de filme e você sempre fica interessado nas estrelas, na galera que está sempre à frente. Ou seja, no caso aqui, os cantores, a banda e etc. A gente nunca parou para pensar exatamente em como seria a história de um dos produtores, do presidente da gravadora, coisas desse tipo. Como até o próprio Neil fala no filme, você nunca deve ter ouvido falar de mim, mas você deve ter dançado muito por minha causa. Todas essas músicas devem ter feito parte da trilha sonora da sua vida, e isso se deve muito a mim, mas você nunca ouviu falar de mim. Então eu acho que aqui a gente deveria ter uma coisa mais interessante para trazer uma relevância do porquê contar um filme sobre a vida deste personagem, desta pessoa. Eu acho que ele fica muito entroncado a maior parte do tempo, assim, porque a gente fica nessa expectativa um pouco de ver os momentos musicais, de ver as pessoas que a gente conhece, de ver um pouco dessa história de ascensão, de como eles fizeram, porque a gente vê tudo dando errado ali. Provavelmente você já ouviu falar da banda Kiss aí, a gente sabe que é uma banda de sucesso, e você está vendo que tudo está dando errado, as pessoas não gostam do Kiss, as pessoas não estão comprando, as pessoas não estão indo aos shows. Então, como que isso funcionou, como que isso deu certo e como que esse cara ele conseguiu fazer isso de uma forma muito pertinente para a gente conhecer, saber quem é a banda Kiss, como a gente sabe quem é hoje, né? Quem são hoje. E por que a história dele é relevante para contar essa história. E eu acho que não fica tão interessante assim, porque eu acho que o drama ele é um pouco raso. Eu acho que fica muito interessante depois que a gente tem a participação efetiva da Donna Summer e toda a história dela ali, porque aí realmente traz a vibe dos anos 70, da era disco, da era de ouro. Eu acho que tem essa vibe um pouco ali quando você vê cenários e figurinos e tal, apesar de ficar um pouco esquisito quando a gente vê algumas tomadas de tela verde que são bem ruins assim. Eu não gosto tanto da caracterização em questão de cabelo e maquiagem também. Eu acho que às vezes parece muito artificial, parece que realmente a gente está vendo uma representação ali e não o que o filme tenta, né? Qualquer filme tenta passar pra gente que é uma veracidade. Ali fica muito parecendo que realmente é uma coisa muito montada, que estamos usando perucas, fica muito artificial em alguns momentos assim.
O que eu acho interessante é que pegar essa história no olhar sobre a ótica desse personagem e a condução narrativa. É o personagem contando a história, é ele narrando ali, ele falando sobre como as memórias são, né, estranhas, porque o filme logo começa com um momento que depois de logo ele fala, memórias são estranhas, não aconteceu essa parte, mas a gente lembra do que a gente quer e esquece o que a gente precisa. Então é muito interessante quando a gente vai ver essa montagem, assim, conforme esse fio narrativo vai se dando, porque fica muito lúdico, apesar de ser uma história baseada em fatos reais, também fica muito lúdico, ele fica ali num meio termo que eu acho bastante interessante, principalmente por esse fio narrativo de memórias, de como você vai lembrando das coisas. Eu acho uma ideia interessante, eu acho uma linha narrativa interessante de se seguir. Eu acho que é um filme que vai acabar passando despercebido, porque o marketing, por exemplo, aqui no Brasil eu acho que foi muito fraco, mas porque é uma cinebiografia um pouco rasa, assim. E uma cinebiografia musical que é bastante rasa. As músicas estão ali, os momentos musicais são legais, assim, mas eu acho que falta um drama para conduzir de forma mais interessante, para ser mais potente. Eu acho que poderia se desenvolvido mais interessantemente a psique do Neil Bogart, para a gente entender a genialidade dele e como realmente ele conseguiu isso de uma forma mais da gente, como público, saborear de uma forma mais interessante assim, porque a gente vê muitos percalços, e a gente não vê a ascensão, né? Quando eles estouram a bolha é muito corrida assim, fica aquela sensação que a gente não apreciou, não saboreou realmente as partes que a gente gosta, né? Porque a gente sabe que ali em algum momento vai vir a superação, porque a gente conhece a partir da história, então a gente gostaria de ter esses momentos de apreciação, de vitória, pelo menos é o como eu sinto assim. Não é um filme ruim, mas como eu falei, é uma cinebiografia musical bastante rasa e eu acho que eu gostaria que ela fosse um pouco mais profunda, apesar dela falar sobre sonhos, sobre você não desistir e sobre você encarar o mundo da forma como você quer que ele pareça, né? Mas eu acho que ficou faltando um pouquinho mais de drama, um pouquinho mais de saber dosar a forma como o filme equilibrou, né, todas as questões, tanto os percalços quanto as vitórias. Eu acho que faltou um pouco mais de equilíbrio. Acho que a gente viu muito percalço para ter pouco tempo ali com os momentos de vitória. Então é isso, essa é a minha opinião aí sobre a Era de Ouro. Espero que vocês tenham gostado. Se já foi assistir o filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece do like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau, tchau.